fazer um apanhado rápido da última, nosso último ponto, para continuar depois numa aplicação específica do que foi visto, que era a questão dos testes de hipótese em geral, que seriam a ferramenta estatística para fazer comparações. A última, antes daquela aula, foi envolvendo estimativas do que realmente acontece na verdade, assim, com base numa parte da verdade, ou seja, com base numa amostra, tentar entender o que acontece na população. A aplicação básica e exemplo são as pesquisas de opinião de voto. A gente entrevista algumas pessoas e, com base naquelas algumas pessoas, tentar entender qual vai ser o resultado da eleição final mesmo. E a gente vê que conseguem acertar com bastante acurácia, tem uma validade muito grande, principalmente às vésperas da eleição, porque o que a gente vê é que existe uma mudança muito grande de opinião, então não é simplesmente, errou, não é que errou, é que mudou a verdade muda ao longo do tempo, então é mais complicado ainda. No nosso caso, a gente não está considerando essas mudanças, né, ao longo do tempo, a gente considera que a verdade é uma só, sempre a mesma, e a gente está estimando com base numa determinada amostra da população, ou seja, o tempo que a gente leva fazendo essas estimativas é muito mais curto do que o tempo que o fenômeno leva para mudar de característica. Então essa é a nossa pressuposição por enquanto. Depois disso, a gente não se contentava apenas em tentar entender qual é a característica da população com base na amostra. Ou seja, não bastava para a gente responder a pergunta de que população aquela amostra veio, a gente precisava agora responder a outros tipos de perguntas. Perguntas do tipo: será que uma determinada amostra é realmente originária de uma dada população que eu já conheço? Será que eu posso dizer isso? Então seria uma das formas da gente perguntar sobre a igualdade estatística. Será que aquela amostra é igual àquela população, ou seja, ela é proveniente daquela população? Ou, no caso, uma outra forma de pergunta: eu tenho duas ou mais amostras e eu quero compará-las. Quero perguntar, elas são iguais estatisticamente? Significa perguntar: essas amostras podem ser vistas como amostras de uma mesma população? Isso significa igualdade estatística. Então a gente viu basicamente que dentro dessa ideia tudo gira em torno das hipóteses, aí o nome teste de hipótese, e a hipótese fundamental é a hipótese nula, que diz sim, são iguais. É o mais fácil possível, é o nosso ponto de partida. As nossas amostras são iguais, esses grupos são iguais com relação àquela característica que a gente está estudando. E a gente chama isso de hipótese nula justamente porque ela é a hipótese central, é o nosso ponto inicial de partida. E a gente vai seguindo nesse ponto até chegar no entendimento final que nos diz: bom, se isso realmente que eu afirmei, quase como uma pressuposição de verdade, é válido, a probabilidade desses dados se encaixarem nisso é muito baixa. E aí, se isso acontece, a gente prefere rejeitar a hipótese nula e optar por a hipótese chamada alternativa, que é o contrário dela. Simplesmente, se a hipótese nula diz que as amostras são iguais estatisticamente, a hipótese alternativa diz que elas não são iguais estatisticamente. Então, com base nisso, a gente viu essa tabelinha que mostra o seguinte: supondo que a gente conhecesse a verdade, se a verdade fosse a hipótese nula, ou seja, realmente aquelas amostras são originárias de uma mesma população, o teste não necessariamente vai acertar, não necessariamente ele vai conseguir descobrir a verdade com 100% de certeza. Ele pode errar. Então a gente viu essas duas formas. Tanto ele pode errar caso, na verdade, a hipótese nula seja a correta, tanto ele pode errar caso, na verdade, a hipótese alternativa fosse a correta. Então, como seria essa distribuição de erros e acertos? Se a hipótese nula fosse correta e o teste indicasse a hipótese nula, realmente ele acertou. Por outro lado, se ela fosse a correta e ele rejeitasse, ele orientasse a gente a rejeitar a hipótese nula, ele teria errado no erro que a gente chama de erro tipo 1. Por outro lado, se a hipótese alternativa fosse a verdadeira e o teste nos indicasse rejeitar a hipótese nula, ou seja, optar pela alternativa, ele teria acertado. Se ele nos orientasse a aceitar a hipótese nula, a gente teria errado numa forma chamada erro tipo 2. O que a gente busca, então, é sempre minimizar as probabilidades de se cometerem esses erros.
tá? Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2. Não adianta a gente se proteger só de um dos erros e se expor ao outro. E a gente viu na última vez que existe um compromisso entre o máximo que a gente se permite de probabilidade de cometer o erro tipo 1 com o máximo que a gente pode se permitir de probabilidade de cometer o erro tipo 2. O máximo que a gente se permite de probabilidade de cometer o erro tipo 1 a gente chamou de nível de significância, que a gente chama de, por uma letrinha grega, alfa. E o máximo que se permite de cometer de probabilidade de se cometer o erro tipo 2 a gente chama de beta, não tem um nome bonitinho como nível de significância, a gente usa só a letrinha beta. O que a gente quer é um alfa e um beta arbitrariamente pequenos. Em geral, a gente busca, idealmente, um alfa em torno de 5% e um beta em torno dos 20%. São valores usuais. Só que nem sempre a gente consegue isso, porque existe um compromisso. Se a gente tenta minorar o alfa, por tabela o beta vai acabar aumentando. Se a gente tenta diminuir o beta, por tabela o alfa vai acabar aumentando. Existe uma balança, uma espécie de gangorra. Para a gente conseguir descer os dois juntos, ou seja, fazer um alfa pequeno e um beta pequeno, só tinha uma opção, só tinha uma forma de se conseguir, que era tornar as amostras suficientemente grandes. Esse era o nosso objetivo, torná-los suficientemente pequenos. Então, basicamente, a gente viu uma forma de conseguir essa inferência do tipo: bom, o nosso objetivo é chegar numa conclusão final que tenha pequena probabilidade de estar errada. Tanto se o teste me orientar a aceitar a hipótese nula, quanto se ele me orientar rejeita a hipótese nula, ou seja, aceita que são iguais ou não, diz que são diferentes. Em qualquer uma das duas orientações que o teste nos faça, a gente quer que ambas possíveis orientações sejam minimamente prováveis de estarem erradas. Né? Então, nessa ideia, a gente fez o seguinte: bom, se a diferença, digamos assim, vamos considerar da seguinte maneira geral: se a diferença entre as nossas amostras, entre os nossos grupos, forem suficientemente pequenas, diz que são iguais estatisticamente. Ou seja, as características dos grupos não precisam ser idênticos. Não é uma igualdade matemática, é uma igualdade estatística. Então a gente viu, se são suficientemente parecidos, diz que é igual estatisticamente. Se for diferente bastante, não dá para dizer que são iguais estatisticamente, rejeita a hipótese nula, diz que não são iguais estatisticamente. Então, basicamente, a gente vê o seguinte: como se fosse um parâmetro de diferença entre os grupos, se realmente a hipótese nula for verdadeira, o que essa curva está querendo dizer, existe uma grande probabilidade da diferença entre esses grupos ser pequena, ser próxima de zero. Mas existe alguma probabilidade também dessa diferença ser grande, longe do zero, seja para o lado negativo, seja para o lado positivo. Eu estou resumindo um pouquinho, tá? Por isso que eu não estou entrando muito em detalhes do que a gente viu na última vez. E, basicamente, se ela estiver no entorno de zero, ou seja, dentro desse intervalo dado por essa chave, a gente aceita a hipótese nula. A gente aceita que são iguais estatisticamente. Se a diferença for muito grande, do tipo maior do que esse K ou menor do que esse menos K, a gente diz que não, essa diferença é grande demais, não dá para engolir essa história de eles serem iguais estatisticamente, prefiro dizer que são diferentes. Mas, o que essa curva está dizendo? Não é impossível ter uma diferença tão grande assim. Essa área azul mostra que, mesmo na curva que dita as características de diferenças entre grupos, mesmo sendo originários da mesma população, é possível haver diferenças bem negativas ou bem positivas. A probabilidade é pequena, mas é possível. Então, justamente essa área azul nada mais é do que o alfa, a nossa probabilidade de cometer o erro tipo 1. Ou seja, mesmo sendo originário da mesma população, pelo simples fato da diferença ter sido, por uma questão aleatória, muito grande, eu acabei rejeitando a hipótese nula e optei pela hipótese alternativa. Então, essa área em azul é nada mais ou menos do que o alfa. Por outro lado, se a gente tentasse encaixar uma curva para a hipótese alternativa, eu vou ter que ser bem breve agora, mas de algum modo a gente conseguiu chegar numa espécie de curva para a hipótese alternativa. Se ela realmente pudesse ser manipulada, a gente teria então que essa curva verde sendo verdadeira, ou seja, realmente eles são originários de duas populações diferentes, não são iguais estatisticamente. O grupo de alturas
de homens significa que eles são originários da população masculina, a altura de mulheres sendo originárias de população feminina. Em relação à altura, são populações diferentes, a gente pode dizer isso. Em relação à altura, talvez em relação à pressão sanguínea, ou a nível de glicemia, coisas desse tipo, talvez a gente não pudesse dizer algo desse tipo. Mas com relação à altura, sim, são duas populações diferentes. Então, supondo que a gente soubesse isso, ou seja, realmente são duas populações diferentes, a curva verdadeira de diferenças entre grupos, homens e mulheres, seria regido por essa curva verde. Mesmo sob a regência dessa curva verde, existe probabilidade de uma diferença cair dentro desse intervalo no qual eu aceito a hipótese nula, mesmo a hipótese alternativa sendo verdadeira. Então essa área verde nada mais é do que o beta. Então, nesse desenho a gente vê o compromisso entre alfa e beta. Se eu tento diminuir o alfa, o que eu faço? Eu alargo esse intervalo. Ao alargar esse intervalo, realmente essa curva azul iria diminuir, mas aí a minha curva verde iria aumentar. Ou seja, o alfa para diminuir, o verde teria que aumentar, necessariamente. Para conseguir torná-los ambos pequenos, a gente tem que tornar as duas curvas mais estreitas. Não tem outra forma. Tornar as curvas mais estreitas significa diminuir o que a gente viu anteriormente, que era chamado de erro padrão. E para diminuir o erro padrão, só aumentando-se o número de indivíduos analisados, ou seja, aumentando-se o tamanho das amostras. Então, é com base nisso que vem aquela grande pergunta: quantos indivíduos eu preciso analisar no meu teste estatístico? O número suficiente para que o meu alfa e o meu beta sejam pequenos. E aí, por fim, a gente viu no nosso último encontro a questão da lateralidade do teste, que hoje vai de novo ser realçada num teste específico, que é o chamado teste de Student, mas vale a pena a gente antes dar uma focalizada nela. A ideia é: a nossa hipótese nula é sempre a mesma, igualdade entre grupos, igualdade estatística. A nossa hipótese alternativa, na grande maioria dos testes, pode assumir nuances diferentes, porque, para a gente, a grosso modo, a gente poderia dizer, ó, o contrário de igual é diferente. Mas isso no modo mais genérico. Mas para eu contrariar igualdade, eu não preciso dizer diferente. Se eu disser que eu sou mais alto do que outra pessoa, eu sou diferente. Se eu disser que eu sou mais baixo do que outra pessoa, eu sou diferente. Exatamente. Então, ser diferente é ser mais alto ou mais baixo, por exemplo, na questão de altura. Enquanto que ser mais alto, especificamente mostra um lado da desigualdade. Eu mais alto do que a outra pessoa. O mais baixo é um outro lado da desigualdade apenas. Eu mais baixo do que a outra pessoa. Diferente é, seja eu mais alto, seja eu mais baixo, eu sou diferente. Então, no fundo, a gente teria três nuances da não igualdade, da desigualdade. A primeira seria essa. Por exemplo, se eu estivesse comparando médias entre dois grupos, tá? É o que a gente compara em geral quando a gente lida com variáveis quantitativas, dizer que a média do grupo A é diferente da média do grupo B. Se eu estivesse comparando, por exemplo, pressão sistólica entre homens e mulheres, a princípio. E aí, basicamente, eu esperaria que a diferença desse ou no lado positivo ou no lado negativo. Ou seja, tanto de um lado quanto do outro, do zero, eu procuraria uma diferença suficientemente grande para rejeitar a minha hipótese nula. Por outro lado, eu poderia restringir a busca por essa diferença só em um dos lados. Caso a minha hipótese alternativa dissesse, olha, a média do grupo A é maior do que a média do grupo B. Essa é a minha hipótese alternativa. Ou a média do grupo A é menor do que a média do grupo B. Essa é a minha hipótese alternativa. Então, por conta disso, a gente tem uma possibilidade de enquadramentos no nosso teste que já permite incluir um pouquinho de expertise, um pouquinho de conhecimento a priori sobre o fenômeno. Porque quem vai dizer qual das três a gente vai escolher não é a estatística, é a teoria subjacente ao nosso fenômeno.